Olá, seja bem-vindo. Eu sou Lênio, aqui do canal O Caminho do Homem e o Caminho de Deus. Estou aqui com um próximo vídeo para compartilhar com vocês, a todos que têm vindo e assistido os vídeos e têm de alguma forma sendo edificados pelo que têm ouvido. E gostaria de trazer para vocês hoje uma mensagem aqui com graça de Deus, para que você possa meditar e com a graça do Senhor a sua fé possa ser edificada cada vez mais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está chegando nesse canal pelo esse primeiro vídeo? Gostaria de explicar que a primeira aula do vídeo até a 10ª aula do vídeo, onde estão escritos a primeira aula até a 10ª aula, trata-se basicamente de um assunto no que se refere ao nome do canal, o Caminho do Homem e o Caminho de Deus. Embora existam lá 10 vídeos, né, do 1 até o 10, que trata dessa questão do caminho do homem e o caminho de Deus, estou aqui do lado do hospital, aqui praticamente no centro de São Paulo, e aqui tem movimento razoavelmente, né, de ambulâncias e polícia, né, tá, enfim. Então, amigos, da primeira aula até a 10ª aula do canal refere o assunto que é abordado da primeira aula até a 10ª aula é referente a vídeos, costumado falar aula, vídeos, né, do primeiro vídeo ao 10º vídeo, refere-se ao que diz respeito ao nome do canal, o caminho do homem e o caminho de Deus, o caminho da carne e o caminho do espírito. Nessas 10 aulas você vai entender qual que é o propósito desse canal aqui, qual que é o cerne desse canal, a essência desse canal é fazer o quê? É mostrar o quê? É direcionar você para aprender sobre o quê? Tá? Sobre isso, que há 2 caminhos na vida, o caminho do homem e o caminho de Deus. Tá bom? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, que vai assistir esse vídeo, seja bem-vindo, e sugiro a você, assista todas as 10 aulas. Assista vídeos, dos 10 vídeos, do primeiro vídeo até o 10º vídeo, cada detalhe. Gaste tempo com a sua Bíblia aberta, medite no que está falado lá. Isso é muito importante para você, muito importante para você, tá bom? Então vamos aqui, hoje estamos baseados no livro de Atos dos Apóstolos, e eu quero tratar o seguinte assunto. Quero tratar o seguinte assunto baseado nessa viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo. Quero tratar dos seguintes aspectos dessa viagem aqui, mostrando para a gente, nesse evento na vida de Paulo, Silas e Timóteo. Quero tratar de 2 questões aqui importantes, basicamente, quero tratar de 2 questões de extrema importância. Se você está aqui ouvindo esse vídeo e congrega numa igreja, é crente, ou mesmo não é crente, tanto faz, este é um assunto que diz muito respeito aos crentes, muito respeito aos crentes, que eu vou abordar, muito respeito aos crentes, muito. E também diz respeito aos não crentes ainda. Extrema importância. E que neste século que nós estamos vivendo aqui, 21, no século 21, estes 2 assuntos estão sendo praticados, vamos dizer assim, esses 2 assuntos estão envolvidos até as entranhas da sociedade contemporânea nossa hoje, cristã, uma sociedade que se afirma ser cristã, e que não tem prestado atenção nos eventos que aconteceram no passado, na vida dos apóstolos, e por não ler as Escrituras cotidianamente,
por não buscarem Deus através da oração, de rogos, de jejuns, de consagração, de busca, de investimento no conhecimento da Bíblia, tem trocado a fé cristã por coisas hoje em dia que afirmam ser fé cristã, não tem nada a ver com fé cristã. Quero abordar esses dois assuntos aqui, baseado nessa viagem missionária do apóstolo Paulo com Timóteo e Silas. Nós já vamos falar sobre isso. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor Deus para nos dar graça, direção, porque só Ele mesmo, é só Ele para nos dar graça, que é favor, só Ele para nos fazer o favor, graça. Se você entende essa palavra graça como sendo uma coisa gratuita, tira esse negócio da sua cabeça, não tem nada a ver, essa palavra não tem nada a ver com graça, no sentido de algo gratuito, não tem nada a ver com isso, nada a ver. A graça de Deus significa é um favor que Deus faz para nós sem que a gente mereça. A tradução de graça é isso. O que passar disso é invenção humana. Graça de Deus é favor imerecido. É Deus fazendo favor por nós, sendo que a gente merece o contrário. E Deus fala, não, vocês merecem o contrário. Vocês não merecem nenhuma atenção minha. Mas Deus faz com bondade e misericórdia favor por nós. O tempo todo Deus nos alcança com favor. Deus faz favor para a humanidade a cada nanosegundo da vida. É Deus fazendo um favor, é Deus derramando a sua graça. E onde Deus derrama a sua graça? Em todos os lugares que Deus quer derramar a sua graça. Todos os lugares que Deus quer. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas. Ajuda-me, Senhor, neste momento muito importante, neste momento de muita responsabilidade, que é me colocar como alguém que está profetizando, isso mesmo, profetizando a tua palavra. Sobre mim há uma responsabilidade da qual eu não tenho como fugir diante do Senhor. Não tem como fugir. Porque o Senhor sabe nos detalhes da intenção de cada coração na face da terra. O Senhor conhece as intenções de cada ser no face da terra. Tua palavra diz que antes que nós venhamos a falar alguma coisa na nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Antes que o pensamento venha na cabeça, o Senhor já sabe o que nós vamos pensar. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Santifica-me na tua verdade, que a Bíblia, que a tua palavra é verdade, é fiel. Usa-me com graça, com favor. Senhor, faz favor, Senhor. Faz esse favor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Ajuda-me, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, para que essas palavras que eu foram ler da Bíblia, que é a tua palavra, Atos dos Apóstolos, tu possas com longanimidade, com bondade e com poder no Espírito Santo do Senhor, alcançar corações quebrantados, desejosos de ouvir a voz do Senhor, a tua palavra transformadora através do poder do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fala conosco, orienta-nos através da tua palavra neste momento. Em nome de Jesus Cristo,
Eu peço ao Senhor, Pai, e clamo pela tua bondade, pela tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, é só pegar aqui uma xícara com água. Eu não corto o vídeo, tá bom, amigos? Eu não edito o vídeo. Os vídeos que eu faço no que diz respeito à pregação da palavra de Deus são na íntegra. Eu não corto nenhuma parte do vídeo. Tendo erro, vai continuar. Tendo erro, eu vou rever o vídeo. Se eu detectar o erro, eu coloco uma tarjinha depois de algum erro que foi falado. Mas não edito os vídeos, tá bom? Então eu vou só pegar uma água rapidamente e já volto aqui. Prontinho, olha. Foi rapidinho, tá vendo? Rapidinho. É como se estivesse na igreja. É como se você estivesse na igreja, o irmão que vai trazer para eu tô com um pouco de sede, alguém vai me dar um copo d'água, vai levar água. Tá bom? Atos dos Apóstolos, eu quero abordar 2 assuntos aqui com esta livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Antes de ler, nós vamos ler do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o versículo 19. Do versículo 1 até o versículo 19. 2 assuntos que eu quero tratar aqui com a graça de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Primeiro assunto. Questões que dizem respeito ao mundo sobrenatural. Questões espirituais do mundo sobrenatural. Coisas que têm a ver com dons espirituais, manifestação. Coisas que têm a ver com dons espirituais, manifestação de algo sobrenatural. Que é o primeiro assunto que eu quero tratar em Atos dos Apóstolos, com Paulo, Silas e Timóteo. É isso. Primeiro assunto tem a ver com questões de sobrenatural, atos sobrenaturais, momentos sobrenaturais, acontecimentos sobrenaturais. Segundo assunto que eu quero abordar nesta passagem. Convicção que nós temos que provém de conhecimento. Convicção que provém de conhecimento. 2 aspectos, então. Vamos abordar sobre as questões de sobrenaturalidade na vida, coisas sobrenaturais que acontecem. Vamos ver em detalhe isso aqui. E convicção que vem do conhecimento. E nós vamos analisar a questão de conhecimento, a convicção que vem do conhecimento e a questão de sobrenatural. Ok? Vamos ler então o capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 19. Vamos lá. Atos 16, versículo 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém.
de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, e tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para nos anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para a Samothrácia, e no dia seguinte para Nápoles. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para a Samothrácia, e no dia seguinte para Nápoles. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio. Saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali até. E nos constrangiu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em o nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Versículo 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, ou seja, dos homens da lei. Não são poucas as vezes que você, ao acessar a www, a internet, são poucas as vezes em que você vai procurar vídeos, de pregações, de pessoas anunciando uma mensagem religiosa. Não são poucas as vezes.
estão abarrotados de milhares, dezenas de milhares, quem sabe tantos e quantos, tantos vídeos falando de alguma coisa sobrenatural que está acontecendo, mostrando de alguma coisa sobrenatural que está acontecendo, querendo afirmar que determinadas coisas sobrenaturais que estão acontecendo são manifestação de Deus. Milhares e milhares de vídeos. Tem, você procurar aí, você vai achar. Você vai achar manifestação, para o que tipo de manifestação você quiser, você tem. Você tem. É capaz que você procure na internet aí, manifestação de alguém que está sendo, de alguma forma, curado de uma unha encravada, manifestando, mostrando isso, até alguém que está dizendo que está recebendo uma presença de um anjo que está vindo do céu e apresentando na frente dele, e ele mostra até o anjo para você. Está abarrotado disso na internet. Abarrotado. E se isso está na internet, significa que isso está na vida, que isso está nas igrejas, que está nos arraiais, vamos dizer assim, nos locais religiosos. É a mesma coisa, significa que isso está fazendo parte do momento histórico que a gente está vivendo hoje. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, qual é a referência que você tem para quando você se deparar numa situação em que alguém está dizendo que está se manifestando algum acontecimento sobrenatural, e você está ali naquele momento, e alguém está dizendo que está se manifestando um acontecimento sobrenatural, e este momento ali que você está, vai exigir de você, vai requerer de você uma resposta àquilo que está acontecendo. Vai exigir de você uma resposta àquilo que está acontecendo. Porque você está ali. E você vai ter que responder aquilo. Você vai ter que interpretar aquilo. Você vai ter que criticar aquilo. Você vai ter que avaliar aquilo. E a pergunta que eu te faço é: qual a referência que você tem para que você possa fazer julgamentos? E aqui, quando eu te faço essa pergunta, qual a referência que você tem aqui para você fazer julgamentos dessa ordem, desse tipo? E eu te levo a você a pensar no seguinte: de fato, a gente precisa ter alguma referência, né? Porque se a gente não tiver alguma referência sólida para a gente avaliar tais acontecimentos que supostamente possam vir a acontecer em determinado meio ou determinado meio que a gente estiver fazendo parte, como é que a gente vai reagir diante de uma situação dessa? Antes da gente voltar para o texto, a gente analisar, continuar os versículos e avante avaliar, eu quero citar aqui um acontecimento que teve no interior de São Paulo. Uma vez, um filho de um pastor falou para mim isso. Filho de um pastor falou que uma vez o pai dele foi chamado, tocou o telefone na casa dele certa vez, entendeu, pastor? Pastor fulano de tal. Ô, minha irmã, como é que tá, minha irmã? Tudo bem, minha irmã? Ô, paz, minha irmã, tá? Irmão, o que tá acontecendo? Puxa, mano, que situação. Traz o seu filho aqui em casa. Traz ele aqui em casa. Traz o seu filho aqui em casa. A gente vai pra gente conversar com ele. Falando com a irmã no telefone.
Lá da igreja, a irmã chorando do outro lado, falando com o pastor no telefone, não, pode trazer, vem com ele agora, ele está aí, vem com ele agora, que pode vir, traz ele aqui em casa. E aí a mulher foi lá, levou, e o pastor em casa virou para a mulher e falou assim, falou para a mulher dele, meu amor, é o seguinte, a irmã fulano de tal está vindo com o filho dele aí, eu preciso que ninguém me incomode, que eu vou estar aqui trazendo aqui, eu vou estar aqui com a irmã e com o filho dela, por favor, ninguém me incomode, não deixe ninguém me incomodar, que eu vou estar dando atenção para a irmã e o filho dela. Tudo bem. Passou-se um tempo, chega lá a senhora lá com o filho dele na casa do pastor. Bem-vindo, toma um cafezinho. Levou ele para a sala com a mulher, sentaram com a irmã lá. E aí a mulher, o rapaz, o menino, o rapaz adolescente lá, sentado na cadeira, na poltrona ali, tá, o pastor deu a melhor poltrona da sala para ele, para você aqui. A melhor poltrona deu para ele sentar, sentou a mulher do lado, sentou, e virou, começou a falar com ela e tal, e começou a ouvir. E ela começou a falar o seguinte para o pastor, eu não aguento mais esse menino, não aguento mais. Ele não quer saber de nada. Ele não estuda, não quer estudar, pastor. Ele não quer estudar. Eu falo para ele que ele não precisa trabalhar, que eu tenho condições de mantê-lo. Eu quero que se dedique ao estudo. Ele precisa estudar para ter uma profissão, para despertar para alguma coisa, para aprender alguma coisa na vida, para poder se sustentar depois. Eu não sei, pastor. E começou a falar, e o menino olhando. O rapaz adolescente. E falou para ele, pastor, isso aqui, ele começou a falar, eu não sei. E tem um detalhe, pastor, que eu estou achando, que eu acho que é questão de manifestação. Eu acho que ele está manifestado. A mulher falava assim, né? Ele está manifestado, porque eu acho que coisa ruim está nele, viu? Porque toda vez que eu falo, vai estudar, ele começa a engrossar a voz, virar a cabeça, ficar meio esquisito, virar a cabeça, começa a ficar daquele jeito, falar grosso, tal, Aí o pastor, é mesmo, irmão? Não, com toda vez, pastor. Que eu falo, você precisa estudar, vai estudar, cadê o seu cabelo? Ele muda a voz dele, começa a balançar a cabeça, rodopiar assim, fica meio esquisito. O olho começa a virar, tal. O pastor olhou para o menino, olhou para a mulher. Falou assim, estou entendendo. Aí o pastor virou para o menino e falou assim, menino, por que você tem que fazer, por que você está fazendo isso, rapaz? Você precisa ajudar a sua mãe. Você precisa estudar, a sua mãe está pedindo para você estudar, porque você tem que ser alguma coisa na vida, para você aprender uma profissão, o que você gosta de fazer? E o menino quieto. Você precisa, e primeiro porque é a sua mãe que está mandando, quem manda não é a sua mãe, é a sua mãe que está mandando. Então você tem que obedecer a sua mãe. Em primeiro lugar, porque é a sua mãe que está mandando, então você tem que obedecer a sua mãe. Segundo, que você precisa, meu filho, você tem que aprender as coisas, não pode ser assim. Você precisa estudar, meu filho. Quando começou a falar, precisa estudar, o menino começou a falar com aquela voz grossa, virar o olho, balançar a cabeça. E a mulher, está vendo, pastor, está manifestado, pastor, está manifestado. Aí o pastor olhou bem para o menino, olhou para é verdade, irmão, isso aí é manifestação mesmo. Mas nós já vamos resolver isso aí, você quer ver? Menino, você precisa estudar, rapaz, você precisa a luta. O pastor ficou em pé. Menino, você precisa estudar, e o menino balançando a cabeça. Menino, você precisa estudar, rapaz. Você precisa ajudar a sua mãe. Ficou em pé, começou a arrancar a cinta. Arrancou a cinta da calça. Menino, você vai precisar estudar, rapaz, tem que ajudar. Pegou a cinta, fez pá, pá. O menino ficou retinho, quietinho. Não, pastor, pode deixar. Eu vou pegar firme nos estudos, minha mãe tem razão. Preciso ajudar minha mãe. Minha mãe tem razão, preciso estar com minha mãe. Eu só me perdoe, minha mãe. Eu, a partir de... É engraçada a história, mas eu quero dizer para você, isto que está acontecendo no mundo, que está acontecendo para tudo quanto é lugar, de gente utilizando. Eu vou falar, olha, tem determinadas denominações aqui, igrejas, denominações aqui, neste país aqui, que você olha na televisão, eu não tenho mais televisão, não vejo essas coisas,
Mas tem no YouTube, né? Mas não vejo. Você olha para essas determinadas denominações, essas igrejas, você olha lá dizendo que os supostos capetas, os supostos demônios estão manifestando nas pessoas lá na televisão, não sei aonde. Você olha aquilo tudo ali, e a pergunta que eu me faço é o seguinte. Primeira pergunta que eu faço que eu me faço quando eu vejo isso. Eu olho aquilo ali e falo assim, meu Deus do céu, isso aí é demônio? Isso aí é demônio? O demônio, isso aí? Uma pessoa endemoniada, isso aí? Nunca foi e nunca vai ser. Nunca foi e nunca vai ser. Sabe por quê? Olha na Bíblia, verifique nas Escrituras. Quem eram as pessoas endemoniadas? Olha na Bíblia para você ver como é que as pessoas ficavam quando estavam endemoniadas. Você acha que um demônio tomando uma pessoa vai estar num local onde não se prega o evangelho verdadeiro, onde as doutrinas que estão sendo pregadas são antibíblicas, onde as pessoas que estão dizendo que são pastores e anunciando a Bíblia lá, você olha para eles e fala, não, isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. Você acha que aquilo ali é demônio? Aquilo é demônio? Olhando por esse ponto de vista, a primeira consideração que a gente tem que fazer é a seguinte, não, baseado por esse ponto de vista, que quem está pregando não está pregando a Bíblia verdadeiramente. O que está pregando não é bíblico. Segundo, a pessoa que está lá recebendo a pregação também não está avaliando com a Bíblia o que está sendo pregado. Portanto, não se está fazendo nenhum tipo de crítica naquilo que está se ouvindo, com Bíblia aberta, para poder verificar se o que está sendo pregado é bíblico ou não. Terceiro, demônio se manifestando daquele jeito, fazendo aquela palhaçada com a pessoa ali, como se aquilo ali fosse demônio. Não tem como. Agora o outro ponto de vista, para você entender, o outro lado agora. O outro lado da moeda, vamos dizer assim. Pode ser demônio. Sabe por quê? Olha, sabe por quê? Porque um local onde não está sendo pregado o Evangelho, presta atenção, um local onde não está sendo pregado o Evangelho de acordo com a Bíblia, as doutrinas que estão sendo pregadas são antibíblicas, as pessoas estão lá, estão ouvindo o que está sendo pregado, e não está sendo feita uma análise crítica com a Bíblia aberta daquilo que está sendo pregado. E as coisas estão sendo manifestas daquele outro jeito ali. Sabe o que pode ser aquilo lá? Pode ser também demônio. Sabe por quê? Porque é demônio pregando, é o diabo que está falando, que está pregando errado, ensinando errado, e ele mesmo enganando os outros com as próprias manifestações que ele está fazendo. Para quê? Para trazer para ele aqueles que não são de Cristo, aqueles que vão continuar no erro e indo para o erro. Você está percebendo com quem que você está mexendo no mundo? Você está percebendo com quem que está no mundo? Então a pergunta que eu te faço é a seguinte, onde que está a sua referência? Onde que está a sua referência? Está lá nele lá que está lá, colocando que pá agora, e outro, e cada um tem os seus estilos, né? Cada um tem os seus estilos. Andando de carros importados, milionários. E pregando o Evangelho, quer dizer, ensinando o que não tem nada a ver com o Evangelho. Vamos para o texto.
Versículo 1, 16, Atos 16, 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. E os irmãos, alguns irmãos que estavam ali dando testemunho, olha, essa pessoa aí, ó, chegou e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho. Olha, tem um homem aí chamado Timóteo, rapaz, esse homem é um homem de Deus, viu? As pessoas dão bom testemunho dele. Olha, esse é um servo de Deus, viu? Servo de Deus, homem de... Olha. Filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho. Que essa mulher, inclusive a mãe, era crente. Era uma judia crente. Olha o que o texto está dizendo. Presta atenção o que o texto está dizendo. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente. Ó, ela era judia, mas era crente, viu? Mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Ah, eu sou da igreja. Mas ele é da igreja, mas ele é crente, viu, amigo? Não, ele é da igreja, mas ele é crente. Ah, ela é da igreja, ela é crente, viu? Hoje em dia, principalmente, tem que avaliar isso. Você é da igreja? Você é crente também? Ah, eu sou da igreja e tal. Ah, é? E diz uma coisa, você é crente? A judia que era crente. Ela era judia, mas era crente. Paulo quis que este fosse com ele. E tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Porque todos sabiam que seu pai era grego. Eu não vou entrar nessa questão agora, porque que Paulo fez isso, na questão da circuncisão, porque não é o assunto que nós estamos abordando, tá bom? Eu já tratei um pouquinho disso aqui em outros vídeos que estão aí, tá? Vamos continuar. E quando tem passando... mas o texto não está falando disso, então você não tem que abordar isso? Sim, nós estamos abordando. Quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Olha, eles, por onde eles passavam, olha, apresentavam para eles, olha, esses aqui foram os decretos que os apóstolos entregaram para nós. Então, os ensinos que nós recebemos dos apóstolos são esses aqui, ó. De sorte que, presta atenção, e quando iam passando pela cidade, lhes entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Você está prestando atenção da importância dos decretos dos apóstolos que chegaram até você? Quais foram os decretos dos apóstolos que chegaram para você? Hein? Quais são os decretos dos apóstolos que chegaram para você? Como é que é isso, irmão? Como assim decreto dos apóstolos? O texto está falando que onde eles chegavam, apresentaram para eles os decretos dos apóstolos. Olha aqui, ó, esse aqui são as doutrinas dos apóstolos. Está aqui, ó. Entregavam para eles olharem lá e lerem e avaliarem. Você recebeu os decretos dos apóstolos? Você recebeu os ensinos dos apóstolos? Recebeu os ensinos dos apóstolos? Ou você é daquele grupo que tá cada dia dizendo, negócio de doutrina dos apóstolos, rapaz.
Ei, rapaz, negócio de doutrina. Negócio de doutrina, decreto, doutrina, decreto, dogma, decreto, doutrina. Rapaz, quem tem dogma, quem acredita em dogma, quem acredita em doutrina, quem tem decreto, rapaz, uma pessoa fadada a ter uma viseira de cada lado e ficar bitolado num decreto, na doutrina. É? De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e crescia um número. A igreja era confirmada na fé. Que fé? Ah, agora receba pela fé. Que fé? A fé que foi pregada na doutrina dos apóstolos. Receba pela fé, irmão. Receba o que, ô campeão? Ô campeão, recebe o que você está falando? Recebe o que pela fé aí, ô amigo? Não, recebe um carro novo. Recebe um apartamento novo. Recebe agora que você vai ser o presidente da BASF. Recebe agora que você vai ser o presidente da Microsoft. Recebe agora que você vai ser o dono de todos os bares e restaurantes da Santa Cecília. Recebe pela fé agora que você vai ser o bambambam de São Paulo, pela fé. Ô campeão, você está comendo o que, rapaz? Você não tem nada a ver com o evangelho, não, rapaz. Você não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, não. E a igreja crescia na fé baseada na doutrina dos apóstolos. Nos ensinos dos apóstolos. A igreja que crescia na doutrina dos apóstolos. E a igreja que crescia na doutrina dos apóstolos era a igreja que colocava a mão no endemoniado, porque sabia que era endemoniado. E o demônio saía. Sabe por quê? Porque era a igreja que crescia na fé, na doutrina dos apóstolos. Está começando a entender, não? Está começando? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Irmão do céu! O que a Bíblia está dizendo, irmão? Versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quantos, entre aspas, profetas, entre aspas, hoje em dia, você ouve dizer assim: não, eu fui impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra em determinado lugar. Quantos? Você ouviu alguém que se diz profeta e que pronuncia a palavra de Deus dizer isso? Ah, eu fui impedido pelo Espírito de Deus a pregar a palavra de Deus no local tal. Quantos você ouve falar isso aí? Quantos? Hein? Estes aqui que eram apóstolos de Jesus Cristo, afirmaram o texto que Lucas, aqui, que supostamente quem escreveu foi Lucas, que era o apóstolo de Jesus Cristo, falou aqui, no versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Este aqui teve autoridade de Deus para dizer, o Espírito Santo de Deus impediu deles irem pregar a palavra em Frígia e na província da Galácia. O Espírito Santo impediu ele de ir lá pregar. Está começando a entender? Questões espirituais?
Vamos chegar lá. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O apóstolo Lucas escreveu aqui dizendo, não, eles estavam tendo agora, e depois eles intentaram ir para Mísia. E chegaram em Mísia e tentaram ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não lhes permitiram. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo, passe a Macedônia e ajuda-nos. E um varão apareceu para ele. Um varão apareceu numa visão. Foi um sonho que Paulo teve? Não. E Paulo teve de noite uma visão. Paulo teve uma visão de um varão. Um varão se apresentou diante dele e rogou dizendo, passe a Macedônia e ajuda-nos. Quem que era esse que teve a visão? Apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo pregava? Versículo 4. E quando ia passando pela cidade, lhe entregavam para ser observado os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. O apóstolo Paulo pregava as doutrinas que os apóstolos ensinavam, que ele recebeu como revelação de Jesus, e que também confirmava com os ensinos dos apóstolos que Jesus havia ensinado. Foi esse que teve uma visão. Será que esta visão que ele teve fez com que o apóstolo Paulo, priorizando a visão do varão que ele teve aparecendo para ele, dizendo, passa a Macedônia e vem nos ajudar, será que baseado nessa visão, Paulo aniquilou, omitiu, colocou panos quentes nas doutrinas dos apóstolos e dando ênfase numa visão para que a visão e a experiência espiritual dele ali fosse superior à doutrina revelada que os apóstolos receberam de Jesus? Será? É a mesma coisa de alguém chegar para você e falar para você assim, ô rapaz, eu tive uma visão. É mesmo? Ô rapaz, qual que foi? Não, eu tive uma visão. Pareceu um varão para mim. E dizendo que essas doutrinas estão sendo pregadas pela igreja aí desde quando a gente aprendeu que na verdade essa doutrina está furada. Que o caminho é assim, assim, e por causa disso, ainda que ele não fale que a visão da doutrina está furada, mas que ele traga alguma informação para você, que quando você vai bater com as escrituras, pera aí um pouquinho, isso que ele está falando contradiz o que os apóstolos ensinaram. E aí, como é que fica essa espiritualidade aí? E logo depois dessa visão que Paulo teve, procuramos ir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Concluindo! Paulo teve a visão, depois olha o verbo que ele colocou aqui depois. Paulo concluiu, recebeu uma visão, depois que ele falou aqui, e logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Quero iniciar o versículo 10 que está escrito aqui. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamou para que lhes anunciarmos o Evangelho.
o apóstolo Paulo recebeu a visão e colocou essa visão diante de Paulo, diante de Timóteo, e disse: ó, recebi uma visão de um varão, falando para mim assim, passa a Macedônia e tal, para nos ajudar. Timóteo, que era homem de Deus, Silas, que era um homem de Deus, junto com Paulo, arrazoaram entre si, concluíram: Deus está nos chamando, Jesus está nos chamando para irmos, vamos. Concluíram isso. Concluíram isso. Presta atenção no que o texto está dizendo. Quem que recebeu a visão? O homem chamado por Deus, que escreveu quase que a totalidade do Novo Testamento, recebeu uma visão de Jesus e foi arrazoar com Silas e com Timóteo com relação a essa visão que recebeu, e concluíram que era uma visão de Deus, que Deus estava chamando para fazer determinada coisa. O homem que Deus chamou para escrever quase que a totalidade do Novo Testamento teve este cuidado. Agora você liga uma televisão e fica dando crédito para esses vagabundos. Você fica dando crédito para esses vagabundos que estão falando do evangelho do jeito que estão falando aí. Você fica dando crédito para esses vagabundos aí. Vagabundos que vão ter que prestar conta diante de Deus porque estão fazendo com um monte de gente. E é juízo temporal de Deus, que Deus está usando esses vagabundos para levar um monte de boi que não quer nada com Jesus, para servir ao diabo, para dar crédito ao erro. Um homem que teve esse cuidado aqui, escreveu quase que o Novo Testamento inteiro. E você fica dando crédito para esses vagabundos aí. E logo depois dessa visão, procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia. Estivemos alguns dias naquela cidade. O apóstolo teve a visão do varão. E arrazoando com os homens de Deus, chegaram a essa conclusão. Resultado disso, Jesus está falando para ir ajudar em determinado lugar. Foram correndo. Foram correndo. Foram correndo. Porque Jesus estava chamando e concluíram: é o Senhor Jesus que está falando para a gente ir para ajudar na Macedônia. Vamos correndo, vamos correndo. Pega, vamos correndo, vamos. Pega, tem mais. Sobrou alguma coisa? Não esqueceu nada, não. Vamos correndo, vamos correndo. A obra de Deus tem necessidade. A obra de Deus tem necessidade. E os homens que Deus chama, e os homens que Deus separa, e os homens que Deus purifica, os homens que Deus tira do pecado, Deus que reveste do Espírito Santo, o Deus que põe, que traz revelação, poder, temor. Deus aguça esses corações, Deus chama essas vidas. Quando essas pessoas percebem isso, percebem da necessidade, e como apóstolos saem correndo. É gente que sai andando às vezes correndo,
Às vezes a pessoa saiu, não pôs o cinto. Às vezes faltou meia no sapato, meio no pé, porque ele estava tão preocupado naquilo que tinha que fazer na obra, de fazer alguma coisa para a obra de Deus. Não, e com ele mesmo ele não está se preocupando muito. Por quê? Porque ele está olhando a necessidade que Jesus está mostrando. Ele está indo para fazer aquilo, mas está faltando a meia. Pega uma meia, me dá a meia. Colocou a meia e saiu. Mas ele está lá, cheirando o cheiro do outro que está precisando dele. Da necessidade da obra de Deus. Deus tem esses homens na terra. Tem! E como tem? E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. É uma região chamada Macedônia. Aí Paulo chegou na primeira cidade ali daquela colônia que estava ali. E já começou a chegar. O que está acontecendo aqui? O Senhor Jesus nos amaldiçoou. Nós viemos aqui. Nós estamos aqui com Timóteo, Silas. Jesus nos mandou. Vocês estão precisando de ajuda. Jesus está aqui. O que nós podemos fazer? Onde que nós podemos servir? O que nós podemos fazer? O que está precisando? É alguém que está doente, vamos cuidar do enfermo. É alguém que está precisando levantar um muro de alguma casa e tem cimento, o que tem? Alguém que está precisando de orientação, o que está acontecendo? E os apóstolos estiveram lá com esse espírito, o temor de Deus, para servir comunidade, no começo, na primeira cidade daquelas colônias da Macedônia. E Paulo chegou lá com Silas e com Timóteo. Um espírito de servir, guiado por Jesus, onde Jesus tinha mandado e mostrou numa visão, vai que ali está precisando. É Jesus falando, vai para lá que ali tem um povo que está precisando. A seara é grande, são poucos os trabalhadores, mas eu sei que vocês são uns 3 trabalhadores, vai trabalhar porque lá tem muito serviço para fazer. E Paulo ouvindo foi, e chegou para trabalhar, para fazer o que precisava ser feito, junto com Silas e junto com Timóteo. E foi por intermédio da visão. Glória a Deus, aleluia. E no dia de sábado, saímos fora das portas. Saíram da região da cidade. Saímos da região da cidade. No sábado, saíram da região da cidade que eles estavam. E foram para onde? E foram para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. Aí Paulo saiu daquela cidade e foi para uma beira do rio, onde aqui está um lugar bom para a gente estar orando. Vamos parar aqui na beira desse rio e vamos orar, vamos dobrar nossos joelhos, vamos dar nossas mãos, vamos consagrar, vamos buscar Deus. O apóstolo Paulo foi para a beira de um rio, num lugar onde ele julgava ser bom para orar. Meus irmãos, meus amigos, olha o espírito deste homem e desses homens, de quem que eles dependiam, de onde que havia, onde eram as referências que eles tinham para julgar as coisas como eles julgavam, para medir os acontecimentos da forma como eles mediam. Olha como é que viviam esses homens. Um homem que teve a experiência de Jesus colocar no chão e deixá-lo cego, e depois ter mandado um homem abençoado por Deus, Ananias, para colocar a mão sobre os olhos dele e ele voltar a ver, e depois ser mandado ficar quase 3 anos na Arábia, Jesus revelando para ele a palavra. Sabe o que esse homem tinha que fazer para viver? Para ter orientação de Deus? Esse homem tinha que orar, ele tinha que buscar Deus, ele tinha que se consagrar, ele tinha que dobrar o joelho dele, ele tinha que buscar a orientação de Jesus. O tempo todo ele dependia de Jesus, o tempo todo.
e comunicava aos irmãos na fé da divisão que tinha para ver, olha, eu tive... confirmando com os apóstolos ali, os discípulos, para tomar a decisão mais acertada, de acordo com o Espírito de Deus, com a orientação de Deus. Foi para um rio, à beira de um rio, e olhando para aquele rio, disse, não, aqui é um bom lugar para oração, vamos orar. Versículo 13. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Tinha algumas mulheres que estavam ali perto. E aí se juntando, Paulo falando com as mulheres que estavam ali na beira do rio. Quem sabe as mulheres ali lavando as roupas na beira do rio? Quem sabe? Pegando água. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Lembra essa cidade de Tiatira? O apóstolo João teve uma visão de Deus, que Deus falou para a igreja que estava nessa cidade lá, você lembra? Lá em Apocalipse. As cartas que Deus mandou Paulo, que o apóstolo escrever. Aqui. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e sua casa. Presta atenção o que o texto está falando. Presta atenção. E Paulo falando para as mulheres ali, de repente, o que uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, uma mulher que servia a Deus. Uma mulher que servia a Deus, uma mulher que tinha conhecimento de Deus, uma mulher que se relacionava com Deus. Perdão. E que ouvia Paulo falar, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aquela mulher que era uma mulher de Deus, Deus lhe abriu o coração para ficar atento ao que Paulo dizia. Por quê? Porque o que Paulo estava dizendo era o que Deus falava. E que era o meu Deus a quem aquela mulher servia, o único Deus verdadeiro. Quem que busca os filhos de Deus é o Espírito de Deus. O Senhor Deus sabe onde estão os seus filhos. Vai buscar os seus filhos. Vai mandar os seus mensageiros. Vai mandar os seus atalaias. Vai anunciar, vai falar, vai para lá que está precisando, Paulo. Vai para lá que nós estamos precisando. Vai para a região da Macedônia que está precisando. Por que está precisando? Porque lá tinha filhos de Deus. Lá Jesus fala, vai para lá que tem muitos dali que são meus. E o que eu tenho chamado para o Evangelho, vai para lá. Vai anunciar lá vai me anunciar lá no meio deles. Porque eu já separei os meus lá, eu tenho os meus lá em Tiatira, pode ir em Tiatira, Macedônia, e toda aquela Frígia, aquela região, tem os meus lá, pode ir. Está precisando. E Paulo chegou e a palavra de Deus disse que o Senhor Deus abriu o coração daquela mulher para que ela estivesse atenta ao que o Paulo dizia. E depois que foi ela batizada com sua casa, ela recebeu o Evangelho, que é só Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, e ela confessou. E depois que ela foi batizada, ela rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali comigo. E nos constrangeu a isso. E ela ficou ali no pé dos apóstolos, vem com a gente, vai para minha casa, vem com a minha família, fique na minha casa, queremos receber vocês na minha casa, queremos hospedar vocês na minha casa, vem, nós temos lugar, queremos cuidar de vocês, vem aqui, vocês são bênçãos. Não, vocês não vão, não, vocês não vão ficar em outro lugar, não, vocês vão ficar na minha casa. Não, Paulo, vem Silas,
Timóteo, meus filhos, meu marido, vem cá, vocês vão estar, nós vamos receber vocês, vem para minha casa. Não, não deixaram os apóstolos ir embora, não. Receberam o apóstolo na casa dela. A vendedora de púrpura, levaram elas para cuidar de Paulo, de Silas e Timóteo. Foram lá para a casa delas. Constrangeu Paulo a ir para a casa dela. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E Paulo indo pelo caminho, uma jovem com espírito de adivinhação, no versículo 17, versículo 16, adivinhando, e a qual, adivinhando, dava grandes rumores, dava grande lucro aos seus senhores, porque ela era uma mulher que fazia adivinhação, dava lucro para os senhores dela. Era uma mulher que era usada por pessoas que ganhavam dinheiro com ela. Adivinhava as coisas ali, fazia adivinhação ali. Dava lucro para os homens dali, dava lucro. Falou que Paulo, olha o versículo 17. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas chegaram para você até hoje na sua vida? Quantas pessoas chegaram para você até hoje? E chegaram para você e falaram: rapaz, o negócio é o seguinte, isso aqui é assim, assado, e está acontecendo isso, e não sei o que, papapá. E aí, aparentemente, parece que revela alguma coisa que tem a ver com você, que está acontecendo com você, ou que tal. Você olha aqui, de Deus! É de Deus! É de Deus! Oh, glória! Não é assim que os evangélicos falam? Oh, glória! É assim que eles fazem? É de Deus! Quantas vezes chegou-se isso para você ao longo da sua vida e você nunca na sua vida se parou para pensar sobre isso? Quantas vezes? Quantas vezes? E um homem que escreveu quase que o Novo Testamento inteiro teve uma visão de Deus, de um varão. Foi arrazoar com os outros apóstolos, discípulos que estavam ali, e chegaram à conclusão da visão de Deus e tomaram uma decisão. E você, o homem que escreveu o Novo Testamento. E a vida inteira você vem ouvindo esses vagabundos, muitas das vezes vagabundos, falando um monte de asneira para você, da carne, muitas das vezes não é nem coisa do diabo, coisa nenhuma. Da carne, gente grosseira. E algumas vezes, talvez sabe quantas vezes, do diabo. E você, ai de Deus! Aí você se julga pentecostal, não, porque eu sou pentecostal. Irmão, eu sou pentecostal. O apóstolo Paulo era pentecostal? Tinha espírito de adivinhação, no versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. O Paulo andando por aquele caminho todo dia, quase todo dia, ouvindo aquela mulher, enchendo a paciência, falando isso. Vários dias o Paulo ouvindo. Fico imaginando a cabeça, meu Deus do céu, paciência com essa mulher. Todo dia lá vem ela. E Paulo olhando.
Chegou um dia, aqui está escrito, e isto, versículo 18, e isto ela fez por muitos dias, mas Paulo perturbado, ficou perturbado, ficou perturbado com aquilo. Voltou-se e disse ao Espírito, em o nome de Jesus Cristo te mando, que saias dela. E na mesma hora saiu. Irmãos, amigos, amados, crentes ou descrentes ainda, que vão se tornar crentes em Jesus para a misericórdia de Deus. Deus é Espírito. Deus é cheio de poder e tem todo o poder. Deus é dono de toda a autoridade, Deus é dono de todo o poder, Deus é dono de todo o poder. Todo o poder pertence ao Senhor Jesus Cristo, Deus vivo. Todo o poder. Todo o poder. Sabe o que é poder? Você não sabe, nem eu sei. Nós não sabemos o que é poder. Nós não fazemos ideia o que é poder. A gente acha que abrir mar vermelho e um monte de gente passar é poder. Óbvio, isso é poder. Isso é poder. Grande poder, grande poder. E muito mais do que isso Deus faz. Muito mais do que isso. O poder que pertence ao Senhor, o poder que o Senhor Deus da Bíblia tem, é um poder que nós não... Meu Deus do céu, olha, irmãos, amigos, é irracional. É racional você querer pensar que poder que Deus tem. Meu amigo, não vamos entrar para os caminhos, não, que a gente não... Isso aí não cabe dentro da cabeça da gente. Agora, esses homens que eram cheios do Espírito Santo, que tiveram a revelação de Jesus e doutrina dos apóstolos, presta atenção onde que eu vou chegar agora, onde que o texto está mostrando. Que a Bíblia não estava praticamente, não tinha todos os livros, vamos dizer assim, escritos ali naquele tempo ainda, estava se formando os escritos pelos apóstolos. Aqueles homens já tinham temor em verificar se tudo aquilo que estava acontecendo era concernente à doutrina, como nós já vimos aqui, que os apóstolos ensinavam, e tudo que eles experimentavam na mente, na cabeça dele, a revelação que tinha, seja que for, eles com cuidado buscavam, com orientação de Deus, para ver se o que é isso, junto com irmãos, e você hoje, por causa de uma pessoa que usa da simpatia dela, do jeitinho dela, de aparentemente piedoso, de bonzinho, dizendo que quer o seu bem, que está querendo lá, e fala um negócio ali, tal, toda vez. Aí você vê o que acontece em algumas igrejas, por exemplo, que eu já fui ver. Eu já vejo o que acontece. Você chega em determinadas igrejas, que acontece o seguinte, você chega em determinadas igrejas, que acontece o seguinte, presta atenção no que eu vou falar. Em determinadas igrejas acontece o seguinte, fulano de tal vai para pregar, tá bom, aí prega a Bíblia, tá bom, terminou a pregação, terminou, aí fecha a Bíblia. Ah, agora vamos para a revelação. O que é o negócio? Não, agora vamos para a revelação. Aí a pessoa começa, Deus... Porque tá, isso que tá, Deus está revelando isso, Deus está revelando aquilo, e tem uma irmã aqui, tem não sei o que, e tem não sei o que, então, confirma ou não confirma? Não é, confirma ou não confirma? Deus está revelando, está não revelando aqui. Que papagaiada é essa, irmão? Que papagaiada que é essa? Que papagaiada que é essa? Você está entendendo? Mas o que está? E ele está revelando. E toda vez que a pessoa, seja ela, ele que vai em qualquer lugar dizer que vai pregar a Bíblia,
depois de citar alguns textos, falando de algum texto ali, fecha a Bíblia. Agora Deus está revelando não sei o que, está revelando não sei o que, está não sei o que, está revelando não sei o que. Aí fica 20 minutos revelando, toda vez é a mesma coisa, termina a festa e está revelando. Eu pergunto para você assim, isso aí é o Evangelho? Tem a ver com o que Paulo vivia? Paulo vivia desse jeito aí? Apóstolos que temiam a Deus, que os apóstolos que temiam a Deus e que tinham experiência com Jesus, que onde passava e tinha enfermo, parava e punha a mão e dizia, levante e anda em nome de Jesus. O paralítico ficava de pé na hora. E os ossos faziam barulho, se juntavam e saíam andando. Você acha que quando eles tinham alguma revelação, eles iam tomar uma decisão assim? Não, eles iam um temor de Deus. E aí hoje em dia, você vê isso que está aí e diz que essa é a igreja de Deus. Isso não tem nada a ver com a igreja de Deus, não. Tem nada a ver com a igreja de Deus. A igreja de Jesus Cristo é a igreja que vai passar por problemas, A igreja de Jesus Cristo é a igreja que vai cometer erros, Leia o livro de 1 Coríntios, a carta que Paulo teve que escrever para os Coríntios, como é que esses irmãos viviam. Leia lá para ver o que acontece. O rolo que era aquela igreja ali. E era a igreja de Jesus. Portanto, amigos, nós temos que buscar o entendimento das Escrituras para a gente saber o seguinte, que não vai você ficar andando e dando atenção por o que vem na sua mente, o que querem fazer você acreditar, o que querem fazer você acreditar, querem fazer você viver do jeito que querem que você viva, baseado naquilo que estão montando de um jeito para que você se comporte, baseado naquilo que estão dizendo lá na frente, que a Bíblia não tem nada a ver com Bíblia. Cai fora, meu irmão. Não dá atenção para isso, não. Não dá atenção para isso, não. Busque na Bíblia a direção, busque na Bíblia a orientação. Dobre seu joelho. Quantas vezes você tem jejuado durante a semana? Ah, meu irmão, você não sabe a minha luta, rapaz. Meu trabalho é muito estressante. Meu trabalho, eu começo às 7 horas da manhã na fábrica. Vou até 4h30 de segunda a quinta. Na sexta eu saio 5 horas de segunda a quinta. Na sexta eu saio 4 horas. Não é fácil. Eu não tenho. Para jejuar para mim é difícil. Ok. Separa um fim de semana, então. No fim de semana, parte para você jejuar. Para você buscar a Deus. Clame a Deus, graça de Deus, para que você possa, em determinado dia, lá no trabalho, naquele momento, de repente, que você não vai ter o lanche no trabalho, separa aquele dia para você não fazer aquele lanche, para você separar aqueles 15 minutos, para você ficar quietinho, em determinado canto, consagrando a Deus. E lendo a Bíblia, buscando a orientação da Bíblia, orientação das Escrituras, clamando misericórdia de Deus, orientação de Deus, para que você não entre nesse caminho de tantos que têm entrado por hoje em dia e trocando os valores da doutrina dos apóstolos. Irmãos, é com muita tristeza, irmão. É muito triste. É muito triste, sabe? Eu vejo pessoas. Vejo, Senhor. Eu olho aí e vejo pessoas trocando a doutrina dos apóstolos, o conhecimento de Deus, o relacionamento com Jesus, por vida melhor, para ser aceito em um determinado grupo, para não ser perseguido. Amados, nós não fomos chamados para podermos pensarmos nos confortos da vida. Primeiro nós somos chamados porque nós somos escolhidos por Deus. E se nós somos escolhidos por Deus, nós temos que falar para Jesus, Senhor,
é só a sua graça, porque sem o Senhor agir na minha vida, Senhor, eu não posso. E de fato nós não podemos. Quanto a isso que está aí. Mas ao mesmo tempo a Bíblia nos diz que aquele que está em nós é mais poderoso daquele que está no mundo. Portanto, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Será a morte? Será a criatura? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus, escolhidos de Deus? Nenhuma acusação, nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne, e não segundo a vontade do homem. Portanto, as coisas espirituais, elas existem? Existem. E elas devem ser discernidas com inteligência espiritual, com direção de Deus, com orientação bíblica, com doutrina dos apóstolos, com o poder de Deus, com orientação de Deus, com misericórdia de Deus, em comunhão com Deus e seu Espírito, na doutrina dos apóstolos. Perdão. Para que você tenha orientação de Deus. E, no entanto, há um outro grupo que também entraram por um caminho completamente errado, dizendo que essas coisas espirituais não acontecem mais porque a Bíblia está completa. Então, se a Bíblia está completa, não tem mais necessidade que aconteça mais nada de movimento espiritual e de sobrenatural. Este é um grupo também que entraram por um caminho da carne, que inclusive formam seus doutores, os seus mestres, de acordo com os seus desejos. E aí se apegam aos seus mestres, os seus doutores. E Deus não tem mais poder como o poder que Deus tinha. E Deus não tem mais manifestação. Deus não faz mais o que Deus quer fazer, não. Deus agora faz de acordo com o que eles ensinam. Então Deus não pode exercer mais nenhum poder. Deus não pode curar paralítico, Deus não pode trazer uma revelação para alguém, Deus não pode trazer mais visão, Deus não pode mais falar, não pode, agora não pode, para esses não pode. Por quê? Porque agora eles têm diplomas de doutorado em teologia e mestre em teologia, que eles ensinam agora que tem que ser assim, assim, assado, dentro de um quadrado. Aí Deus tem que andar dentro de um quadrado. Está entendendo? Existe os dois lados da moeda. Um grupo que dá ênfase em tudo aquilo que tem nada a ver com Deus e sendo enganado por mundo, e um outro grupo que não acredita em mais em nada. Que é só num negócio que eles determinam que seja assim. E o que acontece? Você fica nesse meio. E agora o que eu faço? A responsabilidade é sua, meu irmão, de andar na presença de Deus. Responsabilidade é nossa, de cada um de nós. De estar em comunhão com o Espírito Santo, através da oração, do jejum, da leitura da Bíblia, de clamar por misericórdia de Deus, de arrepender dos seus pecados e andar no temor de Deus. E saiba de uma coisa: Deus é fiel para guardar os seus filhos. Jesus falou assim: todos aqueles que o meu Pai me deu virão a mim, e todos aqueles que virão a mim jamais serão arrebatados da minha mão. Portanto, você é de Jesus, está andando com Jesus, você está lendo a Bíblia, tem conhecimento da Bíblia, tem orientação da Bíblia, tem comunhão com as Escrituras, através da oração, da leitura, do ensino. Você tem caderno, você tem lápis, você tem borracha, você tem Bíblia para ler, para estudar, para escrever, para rabiscar a sua Bíblia, para entender, para buscar entendimento, para clamar a direção de Deus, a sabedoria de Deus. Você está no caminho certo. Você está dependendo dos outros para entender a Bíblia, você está no caminho errado, você está no caminho da carne. A sua ênfase é acreditar naquele que tem um diploma de doutor, você está no caminho da carne, amigo. Você vai ser presa de homem. Vai ser preso de homem. Presa de homem. Ah, mas aquele que tem doutorado não deve dar atenção. Tem que dar atenção para ele.
Você vai dar atenção para ele? Vai. Afinal de contas, ele está estudando. Amém. Glórias a Deus por isso. Agora, o que falar lá, você tem que pegar a Bíblia, anotar na Bíblia, pegar um caderno, anotar a Bíblia, estudar na Bíblia, chegar em casa, ver se é isso. Orar, buscar a direção de Deus, entender. Falei, não, tá certo. Eu vou dizer uma coisa para você. Quantas vezes eu já peguei aí algum mestre, o doutor, falando alguma coisa e não tem nada a ver, está errado. E um monte de gente adorando um ou outro, mas está errado, está fora da Bíblia, está errado. Ah, mas é um doutor que está falando, mas está errado. Está errado. Portanto, amigos, é preciso buscar a direção de Deus, a orientação de Deus. Busque Bíblia, leitura da Bíblia. E não fique com medo de ser pessoa crítica, não. Não fique com medo, não. Aliás, alguém que vai buscar as Escrituras, ler a Bíblia, buscar o entendimento da Bíblia, não tem como você se tornar uma pessoa anti-Deus, anti-Bíblia. Não tem como, meu irmão. Se você está buscando orientação de Bíblia, crer na Bíblia, que é a palavra de Deus, e com temor de Deus, e com um espírito de necessidade. Você tem um espírito de necessidade quando você vai ler a Bíblia? Tem esse espírito de necessidade de Bíblia? Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem necessidade de ler a Bíblia? Nós temos necessidade de ler a Bíblia, porque a nossa alma carece da palavra de Deus. A nossa alma carece da palavra de Deus, do entendimento do Senhor. Busque entendimento do Senhor e fique em paz. Aí o que vai acontecer? Vai trazer no seu coração, a Bíblia fala assim, que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Mas você vai ter paz de Cristo como? No meio de tanta situação que está vivendo hoje. Sabe, você vai ter paz como? Você é uma pessoa que você lê Bíblia. É uma pessoa que você lê a Bíblia, você tem comunhão com Deus, você ora, você busca o entendimento da Bíblia. Você tem aqueles momentos durante a semana que você vai lá, eu vou buscar a orientação da Bíblia, da palavra de Deus. Você dobra o seu joelho na sua casa. Você tem tempo de dobrar o joelho na sua casa, num momento seu, que a sua mulher não vai estar junto com você, e um momento que você vai estar junto com sua mulher também. Junto com seu filho, com sua filha. Você vai chamar o seu filho, filho, vem cá, vamos orar. Não, vem aqui, nós vamos... É hora de estar junto da presença de Deus. Vem cá, filho. Papai, não, pode parar tudo que você está fazendo, nós combinamos. Nós oramos aqui junto, aqui de ler a Bíblia junto. Ah, não, eu nunca fiz isso, irmão. Nunca fez isso na sua vida? Você é crente, você tem filho, nunca fez isso na sua vida? Você faz isso só quando você vai na igreja no domingo de manhã? Misericórdia, meu irmão. Portanto, nós temos tudo o que nós precisamos, a palavra de Deus, o que nos deu, e precisamos buscá-la com entendimento, com orientação, e clamar por graça de Deus, misericórdia de Deus, e Deus te orienta, o Senhor Deus te orienta, nos orienta. E você não vai ter medo de entrar em lugar nenhum, você não vai ter receio de enfrentar o que for. Você sabe que talvez você possa não ter até todas as respostas. Mas você vai entender que você não precisa ter todas as respostas. Mas as respostas que Deus quer que você tenha, você vai ter. E Deus vai te ajudar você a ter, porque você vai buscar. E Deus vai te orientar. E Deus vai te dar as respostas que você precisa. E o que você não precisa, Deus vai acalmar o seu coração. Porque a paz de Cristo vai ser o árbitro do seu coração. Porque você crê que o Senhor Deus é soberano, é Ele que reina, Ele que está acima de todas as coisas, Ele que é Senhor dos senhores. Amém? Portanto, duas coisas que nós abordamos aqui: conhecimento de Deus, doutrina dos apóstolos. Para você julgar todas as coisas é com a doutrina dos apóstolos. E as manifestações espirituais, elas, se acontecerem, e quando acontecerem, você vai ter graça de Deus para saber se aquilo ali está vendo o diabo,
se aquilo ali é o Senhor Deus que está manifestando, ou se aquilo ali é de um vagabundo, ou se aquilo é de alguém que está errado no erro e precisa de orientação. Você vai até discernir se quem está fazendo isso é um vagabundo, ou é alguém que está no erro porque aprendeu errado e precisa de orientação. Você vai ter misericórdia. E você vai conseguir identificar quando é um vagabundo e quando é alguém que precisa de misericórdia. Tá bom? Que o Senhor Deus nos orienta, que o Senhor Deus nos guarde, que nos capacite em nome de Jesus Cristo, por louvor da sua glória. Porque só o Senhor é Deus. E não há outro como o Senhor, Deus vivo, Deus verdadeiro, que nos santifica e nos purifica de todo pecado, em nome de Jesus. Amém.